Graça e paz, mais uma vez, Pastor Bruno, mais um Enfoque com Deus. Deus seja louvado sobre a tua vida, hoje e sempre. Vamos estar hoje fazendo um resumo, né? Esse é um estudo sobre a inveja, né? Então, nós estaremos fazendo esse resumo. Esse resumo será um resumo breve e objetivo. Você saberá a influência e o que a inveja pode ocasionar na vida do ser humano. Nós narramos aqui Daniel, capítulo de número 6, aquele episódio que invejaram Daniel porque Daniel era destaque entre todos dentro do reino. Ele só era abaixo do rei, né? E acima dos demais. Isso invejou, né? Cada um daqueles príncipes, cada um daqueles governantes que conspiraram contra o servo do Senhor, né? E detalhe, a conspiração, ela para acontecer, ela é de forma silenciosa. Então vocês tomem muito cuidado com pessoas que invejam as outras e que de forma oculta, né, quer ganhar vantagem em cima daquela pessoa com ela está invejando. Então toma muito cuidado para você não virar cúmplice de pessoas assim, principalmente dentro das igrejas. Dentro das igrejas tem muitas pessoas que são assim, tem muitas pessoas que representam o joio, né? Não representa a tribo, porque se representasse o Senhor Jesus Cristo, partiria para o pensamento de comunhão, de união, de querer ver bem o próximo e não de querer ver o mal. Então, quais são as características que a inveja ela manifesta? O que vem junto com a inveja? São consequências. Nós lemos aqui, por exemplo, né, aquele Salmo 42, né, vou até fazer a leitura dele aqui com vocês rapidamente, que eu acabei lembrando dele aqui agora. É um salmo que fala sobre o abismo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Um abismo provoca outro abismo. Versículo de número 7, parte A do versículo. Então, o que eu quero dizer para você aqui? Uma coisa leva a outra. A pessoa começa a invejar, começa já a maquinar uma forma de se beneficiar, ou seja, de ter aquilo que aquela pessoa tem, ou seja, já entra cobiça junto, já entra outras coisas através da inveja. A inveja é a pior coisa que tem, né? O primeiro a invejar, a manifestar a inveja foi Satanás, né? Que ele invejou o que Deus tinha, invejou, né, que Deus tinha os seus anjos a seu serviço, né, toda aquela grandeza, ele desejou para si. Tá entendendo? Mas para isso ele começou com a inveja, ele desejou, ele invejou o Senhor. Então eu quero dizer para os irmãos que Provérbios capítulo 14, né, versículo 30, fala assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é o podridão dos ossos, né? Ou seja, isso afeta diretamente a saúde, né, física da pessoa. A saúde física é abalada de forma bem agressiva. Então nós temos que tomar cuidado porque isso traz males para a pessoa. A pessoa invejosa está trazendo males para si mesma. Provérbios capítulo de número 27, versículo de número 4. 27, versículo de número 4. Diz assim: a palavra do Senhor meu e ao teu coração no dia de hoje. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? É uma pergunta. Quem parará? Ele faz um comparativo aqui que a ira, né, é impetuosa, né? A ira dificilmente a pessoa consegue se conter. Olha só a situação. Ele compara a ira à inveja. E realmente, de fato, porque a inveja, quando ela inicia, é como eu disse, vai um abismo provocando outro abismo, ou seja, uma sujeira ali, outra sujeira aqui, ou seja, a inveja, junto com ela, vem acompanhado
A ira também, a ira faz parte também da inveja. A pessoa começa a entrar no estado de possessão maligna, ela começa já a ficar possessa, ela começa a ficar irada, ou seja, onde a inveja, a ira, a pessoa começa a estranhar a outra, começa a ficar com ódio da outra, com raiva da outra, com rancor da outra, até rancor entra no meio, né? Olha só a consequência da ira. Eu vou estar aqui narrando para você ponto por ponto. Olha só, a ira, ela contamina, ela separa, ela conspira, ela calunia, ela mata, ela abala, ela ataca a saúde física e a saúde espiritual. Então, assim, temos que ter cuidado porque a inveja é perigosa. Salmos de número 27, vou estar lendo aqui com vocês. Salmo 27, olha só quantas passagens sobre esse tema, né? 27, versículo de número 4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo, né? Salmos de número 27, versículo 4. Eu vou ler aqui 37, irmãos. 37, glórias ao nome de Jesus. Diz aqui, 37:4, diz assim: deleita-te também no Senhor e Ele considerará o desejo do teu coração. Ou seja, o oposto da inveja é o amor, né? E quando nós temos essa vontade, né, de querermos ter uma vida abençoada, como muitas outras pessoas que nós queremos viver, um plano melhor do Senhor, a gente confia ao Senhor, entrega ao Senhor a causa. Mas a gente não pode chegar ao ponto de desejar, de invejar as pessoas, de querer que as pessoas não tenham mais, que as pessoas não sejam abençoadas, não sejam prósperas. Nós não podemos chegar a esse ponto. Por isso nós temos que deleitar no Senhor, mas para isso eu preciso o quê? Estar na presença. É como o Salmo 27, que nós lemos agora, versículo 4. É importante estar na casa do Senhor, é importante buscar esses princípios. Então, se alguém se identifica dentro dessa questão da inveja, o conselho é: busque no Senhor, né, a libertação, a mudança, a transformação, porque o Senhor pode mudar esse quadro, mas Ele só vai mudar o quadro de quem quer ser mudado. Deus não vai obrigar ninguém a querer a mudar de vida, não. Deus, ele coloca a condição de que ele está à disposição para ajudar a pessoa a se libertar desse mal, né? Quantas coisas ruins têm acontecido na vida do ser humano? Talvez você conheça alguém que tem essa característica, viva dessa forma e passa ano entre ano, continua a mesma coisa, mas o Senhor está convidando o quê? Eu quero trazer nova todas as coisas, mas para isso eu preciso ter permissão para entrar. Deus quer entrar, Deus quer fazer morada, mas para isso a pessoa tem que o quê? Buscar o Senhor, né? Eu buscarei o Senhor por todos os dias. Eu tenho que estar na casa do Senhor todos os dias. Eu preciso deleitar-me no Senhor, preciso, ou seja, confiar. Eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor, eu preciso confiar ao Senhor a sua causa para que Deus liberte e mude o quadro dessa situação. Então, meus queridos, isso aqui é muito relevante, é muito tremendo, é poderoso. A palavra de Deus é poderosa ao meu teu coração. Eu quero também aqui falar rapidamente também sobre Salmo 73, né, de Salmos. Glória a Deus. 7:3 aqui, vamos estar lendo, para a glória de Deus. E é edificante a palavra do Senhor, meu teu coração, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade do ímpio. Olha só, muitos têm visto isso, porque o ímpio prospera, porque o ímpio é abençoado, porque não é Deus que está abençoando. Eu lhe garanto que não é Deus que está lhe abençoando. Por quê? Porque Satanás, na tentação, ele oferece riqueza, ele oferece tudo para Jesus, mas Jesus negou tudo. Jesus preferiu viver de forma humilde do que viver na riqueza.
Então, assim, nós vemos uma característica aí que Satanás ele dá as coisas para muitas pessoas que fazem pacto com ele, que fazem aliança com ele. Ele dá. Só que tem o preço, a alma, né? A conta vai chegar um dia, e aí é que está o problema. Por isso é que nós temos que ter o cuidado de que, se você vê um ímpio prosperar, se você vê um ímpio se dando bem, e você está ali, está na luta, está na dificuldade, meu irmão, glorifique a Deus, porque não está faltando nada na tua casa, glorifique a Deus que está dando tudo certo para você, né? Que Deus tome o caminho do ímpio, que Deus trabalhe a vida dele, você só tem que orar por ele, para que ele se liberte, para que ele pegue os bens dele e dilua entre os pobres, como Jesus falou para aquele jovem, né? Aquele jovem rico, lá em Lucas 18, né? A Bíblia conta essa história de que esse jovem, ele conhecia Deus, tinha comprometimento com Deus, vivia os mandamentos de Deus, mas faltava uma coisa para ele, dividir a riqueza dele com os pobres, ou seja, ajudar as pessoas, e ele não abriu mão da riqueza dele, ele não queria ajudar ninguém. Ele queria riqueza só para ele. Então, aí Jesus vai no coração. Por quê? Porque se a pessoa não negar a si mesmo, porque para se chegar a Jesus é necessário negar a si mesmo. Não adianta estar dentro da igreja, dar dízimo, dar oferta, estar presente, né? Ter uma boa oratória, ter uma boa pregação e não viver a palavra. Né? Jesus deixou claro sobre a vivência da palavra. A vivência da palavra determina a identidade do cristão. A minha, a sua identidade, se somos ou não de Deus, o que vai definir é o quê? O peso da palavra. É a palavra que vai valer no grande dia. Então, o que Deus quer de mim, de você aqui? Que nós não venhamos a ficar olhando para a vida dos outros. Esquece a vida dos outros, viva a sua vida. Caminhe, seja abençoado por Deus, deixa Deus fazer a obra, deixa Deus te dar aquilo que você merece, aquilo que você precisa e necessita para viver nessa terra. É isso, não é invejar. Bem que eu queria ter aquilo ali, né? Olha só a vida dele, olha lá. Não, não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você viva uma vida diferente na presença dele. Amém? Nós temos ainda outros textos para estar narrando, mas o vídeo vai ficar muito grande. Então, eu vou encerrar por aqui e nós vamos gravar um outro vídeo para postar, para fazermos a parte final e concluirmos com chave de ouro, porque vai ser edificante para a sua vida. São todos os versículos relacionados à inveja, né? E um resumo breve e objetivo. É claro que o vídeo fica grande porque a Bíblia é tremenda, é imensa, e nós temos aqui histórias e fatos bíblicos para narrar para vocês verem que aconteceu até no meio do povo de Deus a questão da inveja, e isso não pode ocorrer na minha e na sua vida, amém? Deus te abençoe e te guarde, até o próximo vídeo, forte abraço, um abraço.